Os presentes, conselheiro Fábio Camargo, auditores Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, Tiago Álvares Pedroso, procurador do Ministério Público de Contas, Michael Richard Reiner. Declaro aberta a 32ª sessão ordinária da Primeira Câmara. Por motivos de férias, ausente o conselheiro Fernando Guimarães, convocado para quórum, auditor Sérgio Fonseca. Submeto a ata número 31, de 29 de agosto, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Fábio Camargo. Obrigado, senhor presidente. Comunicar o sobrestamento dos seguintes processos na Coordenadoria de Fiscalizações Específicas: o 93.850.615, o 12.70.517, o 13.02.717, o 13.035.17, o 13.04.317, o 13.05.117, o 13.06.017, o 13.07.817, o 13.08.617, o 13.10.817, o 13.11.617, o 13.13.217, o 13.14.017, o 13.16.717, 13.17.517, 13.18.317, 13.19.117, 13.21.317, 13.22.117, 13.23.017, 13.24.817, 13.25.617, 13.26.417 e 13.27.217, todos na Coordenadoria de Fiscalizações Específicas. Pela aprovação. Auditor Valadares. Senhor presidente, comunicações não tenho. Obrigado. Auditor Tiago também não. Palavra livre. Para o relato da pauta. Conselheiro Fábio Camargo. Senhor presidente, mais membros que compõem essa primeira Câmara, inicio a pauta rápida hoje, senhor presidente, com o processo 245.526.12, uma prestação de contas do convênio celebrado entre o município de Piabiru e a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, no valor de R$ 34.216, exercício do 11, tendo por objeto apoiar o manejo e fertilidade dos solos com ênfase na utilização de calcário. Confite Ministério Público pelo encerramento do processo, pois as contas foram prestadas no CIT. E é assim que eu voto, senhor presidente. Está em discussão? Aprovado. 18.0010.13, uma prestação de contas anual do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Jabuti, exercício do 12, de responsabilidade da senhora Neuza Mariano, 18/5/11/7 do 2/12, e Silvana Gonçalves Siqueira, 8/2/12 a 8/2/16, COFIN Ministério Público de Contas, pela regularidade das contas, com ressalvas e multas em razão de divergência entre os valores do compensado balanço patrimonial e do SINAM, e exercício do cargo de contador em desacordo com o prejulgado 6. E eu voto, senhor presidente, acompanhando pela regularidade, com ressalva e multas. Pela aprovação. Por fim, o processo 245.423.16, uma prestação de contas anual do Poder Legislativo do município de Santa Isabel do Ivaí, referente ao exercício financeiro do 15, de responsabilidade do senhor Caio Venâncio Pereira Pacheco, COFIN Ministério Público de Contas, pela regularidade das contas, com ressalva diante do atraso na publicação dos relatórios de gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 14 e o atraso de 6 dias na entrega dos dados do exercício do mês 3 do SINAM, com aplicação de multa. Nesse caso, senhor presidente, eu voto pela regularidade apenas com a ressalva. Afasto a multa pelo atraso em função que foram só 6 dias na entrega do SINAM. Está em discussão? Aprovado. Eu agradeço, senhor presidente, no momento era o que eu tinha na pauta. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Fábio Camargo, e passo ao relato da minha pauta, até por autorização do nosso decano dos auditores, né, doutor Valadares. Prestação de contas de transferência, 618.580.13, transferência do Serviço Social Autônomo Paranacidade ao município de Novo Itacolomi,
COFIT regularidade com recomendações, Ministério Público acompanhou e esta é a proposta do relator, que está em discussão e está aprovada. Ato de inativação, 553-07-17, município Curiúva, servidora Romilda Pinto Ribeiro, COFAP legalidade e registro, apontou o atraso, Ministério Público legalidade e registro com aplicação da multa. Faço também algumas observações. Legalidade e registro, multa do 87.2A da Lei 113/2005 ao senhor Amadeu de Jesus da Silva, em face do atraso. Está em discussão, aprovado. Pensão 503.487.1, município de Pinhão, pensão por morte. Houve negativa deste tribunal e, por decisão do Tribunal de Justiça do Estado, determinou-se a concessão da pensão aos interessados. A COFAP manifestou-se, demonstrou a decisão judicial, opinou pelo registro. O Ministério Público posicionou-se ainda pela negativa de registro. Faço também observações para finalmente propor o registro do presente feito. Está em discussão pela aprovação. Admissão de pessoal, seguindo a normativa 117/2016, COFAP registro, Ministério Público negativa, 280.750.16, Sertanópolis, 450.795.16, Ubiratã, ambos pelo registro, em discussão pela aprovação. Processo deste tribunal, requerimento formulado pelo servidor Cleiton Eduardo Saturno, analista de controle, solicitando a averbação de tempo de serviço prestado ao Poder Judiciário de Santa Catarina. Diretoria de Gestão de Pessoas concluiu pelo deferimento 10 anos, 11 meses e 22 dias. DIJUR e Ministério Público também se manifestaram para efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Assim, faço também rápida consideração, acompanhando manifestações da diretoria jurídica do parquê pelo deferimento da averbação e, para efeitos de aposentadoria e disponibilidade, 10 anos, 11 meses e 22 dias. Em discussão pela aprovação. Prestação de contas anual, 232.190.12. Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização da Grande Londrina, 2011. A COFIN regularidade com ressalva e recomendação. Ministério Público também regularidade com ressalva e recomendação. Apresento um quadro das licitações que tiveram dispensa. Faço também a análise quanto às recomendações, propondo finalmente regularidade com ressalva, conforme as informações de parecer, recomendando a realização de estudo de viabilidade do encerramento das atividades da companhia, tendo em vista os números negativos apresentados em exercícios consecutivos. Está em discussão, está aprovado. O 218.666.14, Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado, 2013. COFIN pela regularidade, Ministério Público regularidade com ressalva, assinalando que houve o saneamento da impropriedade, motivo pelo qual a proposta do relator pela regularidade em discussão está aprovado. 252.120.14, Câmara Municipal de Ariranha do Ivaí, 2013. COFIN pela irregularidade apontou extrapolação do limite para despesas com folha de pagamento, extrapolação do teto constitucional para despesas da Câmara,
falta de encaminhamento de informações e documentos relativos a contribuições recolhidas em atraso ao INSS, recolhimento em atraso de contribuições devidas ao INSS. Apontou ainda a ressalva quanto à falta de contribuições patronais ao INSS. O Ministério Público acompanhou a diretoria. Também faço uma observação de todos os itens apontados pela diretoria, propondo finalmente a irregularidade das contas do Legislativo de Ariranha do Ivaí 2013, responsável Claudinei Tacconi, aplicando-lhe as seguintes sanções: a. Ressarcimento no montante de R$ 8.075,67, devidamente atualizado, correspondente aos encargos de mora e multa em virtude de atrasos no recolhimento de contribuições devidas ao INSS. Multa do 87.4G da Lei 113/2005, em razão da extrapolação do limite para despesas do Poder Legislativo no exercício de 2013, em descompasso com o artigo 29-A, parágrafo 1º da Constituição da República. Multa do 87.4G da Lei 113/2005, em razão da extrapolação do limite para despesas com pessoal do Poder Legislativo no exercício 2013, em afronta ao artigo 29-A, parágrafo 1º do texto constitucional. Multa do artigo 87.4G da Lei 113/2005, em vista do parcelamento de obrigações previdenciárias sem a necessária autorização legislativa, violando artigos 29, 3, parágrafo 1º, 32, parágrafo 1º, item 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Está em discussão, está aprovado. Protocolo 269.082/14, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Bom Sucesso, 2013. COFIN opinou pela irregularidade, Ministério Público também pela irregularidade. Os itens apontados, com a devida análise de cada um: descumprimento do pré-julgado 6 deste tribunal, inconsistência no registro do passivo atuarial em relação ao laudo, violando diretamente artigos 101 e 102 da Lei 4.320/64. Posição da Secretaria de Políticas de Previdência Social com situação irregular. E com as análises de cada item, a proposta que apresento é, acompanhando informação e parecer, pela irregularidade das contas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Bom Sucesso, 2013, com as sanções: multa do 87.4G a Pedro José Lopes, em face das inconsistências no registro do passivo atuarial, em contrariedade aos artigos 101 e 102 da Lei 4.320/64. Multa do 87.4G ao senhor Pedro José Lopes, pois descumpriu o artigo 6º, 4º da Lei 9.717/98, combinada com o artigo 5º, 16b e d da Portaria 204/98 do Ministério de Previdência Social e artigo 6º da Portaria 402/08 deste mesmo Ministério. Está em discussão pela aprovação. 228.320/15, Câmara Municipal de Caloré, 2014, COFIN pela irregularidade, Ministério Público também pela irregularidade. Faço ligeira análise, acompanhando manifestações, propondo a irregularidade das contas
e aplicação da multa do 87.4G da Lei 113/2005, em face do não atendimento de publicações do relatório de gestão fiscal no exercício de 2014, em desacordo com artigos 54 e 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal, à senhora Rita de Cássia Mercúrio do Couto. Estamos hoje tendo aulas aqui, Saturno e Mercúrio na minha pauta, coisa boa. Em discussão, pela aprovação. 270, 211, 15, Instituto Municipal de Previdência de Congonhas, 2014. COFIN, irregularidade com ressalva, Ministério Público acompanhou, faço também rápida análise, propondo regularidade com ressalvas. Em discussão, pela aprovação. Protocolo 353.052.15, Terminais Aéreos de Maringá, 2014. Responsáveis Marcos Antônio Valêncio e Fernando Antônio Maia Camargo. COFIN pela irregularidade, apresentando falhas do controle interno em desacordo com as normas, ausência de envio do relatório de controle interno, não preenchimento do mural de licitações, ressalva já apresentada no exercício de 2012, ainda não corrigida, e este já é de 2014. Ministério Público propõe desaprovação e aplicação de multa. Também faço uma análise das propostas de desaprovação da diretoria e do Ministério Público, propondo a irregularidade das contas dos terminais aéreos de Maringá 2014, multa do 87.4G da Lei 113/2005 aos senhores Marcos Antônio Valêncio e ao senhor Fernando Antônio Maia Camargo, em face das irregularidades apontadas. Em discussão, pela aprovação. O 237.374.16, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Colorado, 2015, COFIN. Regularidade com ressalva, Ministério Público acompanhou e esta também é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. 284.445.16, Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste do Paraná, 2015. COFIN, regularidade, Ministério Público pela regularidade, e esta também é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. 266.583.15, Município de Cândido de Abreu, 2014, responsável José Maria Reis Júnior. COFIN manifestou-se pela irregularidade, déficit orçamentário das fontes não vinculadas de 10,33%. Apontou ainda publicação em atraso do relatório de gestão fiscal. O Ministério Público acompanhou. Verificamos que o município teve déficit no montante de R$ 1.431.966,56. Assim, com breve comentário, voto pela emissão do parecer prévio pela irregularidade das contas do município de Cândido de Abreu 2014, propondo duas multas ao senhor José Maria Reis Júnior, do 87.4G da Lei Orgânica, em razão do resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas e da publicação em atraso do relatório de gestão fiscal. Em discussão, pela aprovação. A pauta está atendida. Consulto o Dr. Tiago Álvares Pedroso, se quer usar da palavra para o relato da sua pauta. Sim, senhor presidente, eu tenho hoje um processo
a relatar é o 8121917, uma pensão concedida pelo Paraná Previdência, senhora Fátima Aparecida de Souza Flores. A COFAP manifestou-se pelo registro, o Ministério Público pelo registro também, mas com a multa do artigo 87, inciso 2A da Lei Orgânica, em razão do atraso no envio da documentação. Eu acompanho a COFAP propondo o registro, mas sem aplicação da multa, considerando que o atraso foi de apenas 20 dias e não acarretou prejuízo ao exame realizado pelo tribunal. Está em discussão? Está aprovado. Era o que tinha a relatar, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra, Sua Excelência, ao auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, senhora secretária. Senhor presidente, antes, se fosse possível, Vossa Excelência relatou uma extensa pauta com a velocidade de Mercúrio, né, ou Hermes. Na mitologia grega, o deus romano Mercúrio corresponde a Hermes, que tem aquele capacete com asas, então ele é muito rápido. E se Vossa Excelência permitisse, exatamente naquele processo da senhora eu anotei, Rita de Cássia, Saturno é o equivalente a Cronos, o Titã, pai de Júpiter, pai de Zeus. É o Titã Saturno, que é pai de Zeus. Saturno, que na mitologia grega é o Titã Cronos, né, do tempo. Mas, senhor presidente, nesse processo, se fosse possível reabrir a discussão, Vossa Excelência relatou muito rápido, mais rápido que Mercúrio, 228-320/15, porque, pelo que eu verifiquei rapidamente, a única, que me pareceu, a única irregularidade seria a não publicação de 2 relatórios bimestrais. Então, eu fiquei em dúvida que talvez isso pudesse ser apenas uma ressalva, mas eu não tenho certeza se foi apenas isso. Como eu disse, Vossa Excelência relatou uma pauta extensa e eu tentei acompanhar aqui, mas Vossa Excelência foi mais rápido do que Mercúrio, realmente. Mas nesse, apenas, se fosse possível reabrir a discussão e eu pudesse pedir vistas, apenas para analisar... É o 228, 320/15. Que é aquela senhora que tem... Não, é uma senhora que tem o sobrenome Mercúrio. Mercúrio. Então, consulto com o conselheiro Fábio, se não se opõe da reabertura, está reaberto. Então, se eu puder pedir vista, que eu fiquei com a impressão que era apenas essa irregularidade, não publicação de relatórios, e isso eu creio que poderia ser, eventualmente, apenas uma ressalva e não irregularidade, mas se Vossa Excelência, então, permitir, eu peço vista. Então, vistas a Vossa Excelência, com a certeza de que não ficará tão longe esse processo desse plenário como o Plutão, não é? Então, vistas concedidas. Muito boa, completou. Tá certo, Mercúrio, Saturno e Plutão hoje. Tá certo. Senhor presidente, eu então passo o relato da minha pauta. O primeiro processo é o 248-35410. Eu peço adiamento porque, e explico, que há uma tomada de contas extraordinária em curso relacionada a esse processo. Inclusive, se não me engano, o relator é o conselheiro Fábio, e eu precisaria ainda analisar alguns aspectos. Então, senhor presidente, esse primeiro processo eu peço adiamento, 248-35410. Adiado. O segundo processo é o 140-00609, é a prestação de contas do senhor Lucas Milowski, presidente da Câmara Municipal de Braganey, exercício de 2008. A análise da gestão orçamentária, financeira e patrimonial foi realizada pela então Diretoria de Contas Municipais, conforme instrução 231509, peça 5. Após a análise dos justificativos apresentados pelo responsável, a Diretoria de Contas Municipais, peça 92, e o Ministério Público de Contas, peça 94, manifestam-se de maneira uniforme pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas em razão da remuneração dos agentes políticos com recebimento acima do valor devido, no caso, recebimento de sessões extraordinárias. A unidade técnica, peça 92, manifesta-se ainda pela aplicação de multa em razão de atraso na publicação do relatório de gestão fiscal, nos termos da Lei 10.028 de 2000, aquela multa de 1/3, de 30%, melhor dizendo, de 30% da remuneração do gestor. Remuneração anual, não é isso? Ressalta-se que a peça 95, por meio do despacho 3033 de 2013, foi oportunizado aos vereadores prazo para que procedessem à devolução dos recursos indevidamente recebidos. As peças 112 e 114, a Câmara Municipal apresentou defesa, informando que os vereadores Ambrósio Vronsky e Rubens Marangoni devolveram os valores indevidamente pagos a eles, com a devida atualização monetária. Em seguida, foram intimados os vereadores
Joel Cruz Mendonça, José Cisne dos Santos, Erlei Pedro Frison, Lucas Milowski e Maria Ilma Ferreira, conforme peças 125, 142, 148, 158, 167 e 170, sem que apresentassem sua defesa. A peça 193, a Diretoria de Contas Municipais manteve a opinativa anterior, apenas excluindo da condenação os senhores Ambrósio Vronsky e Rubens Marangoni, que restituíram os valores recebidos a maior. Em seguida, a partir da informação da unidade técnica, peça 197, foram citados os vereadores Lúcio Povaluc e José Ivo Sen, peça 199, para exercício do contraditório. Após o discurso do prazo, os autos foram encaminhados para as considerações finais da Coordenadoria de Fiscalização Municipal e do Ministério Público. Esse é o relatório, passo ao voto. Quanto ao relatório de gestão fiscal publicado com atraso, a Coordenadoria de Fiscalização Municipal e o Ministério Público de Contas opinam pela ressalva do item com aplicação da multa prevista no artigo 5º, inciso 1º e parágrafo 1º da Lei Federal 10.028/2000, em razão do atraso na publicação do relatório de gestão fiscal relativo ao segundo semestre de 2007. A peça 26, o responsável afirma que a intempestividade ocorreu em razão da troca do sistema CETIL para o sistema Equiplano, o que gerou dificuldades de implantação e operacionalização. Também alega que houve demora no processamento do sexto bimestre e necessidade de reabertura deste período, fatos alheios à vontade do setor contábil, mas que contribuíram para atrasar os trabalhos. Eu, considerando que apenas é um atraso e considerando que esse tribunal não tem aplicado essa multa, por considerá-la extremamente gravosa, eu, então, apenas aponto o fato como causa de ressalva e deixo de aplicar a multa. Quanto ao principal aspecto das presentes contas, que é o recebimento dos agentes políticos acima do valor devido, a Coordenadoria de Fiscalização Municipal identificou a percepção de valores acima do estipulado no ato de fixação da respectiva remuneração em razão de pagamento de sessões extraordinárias, em contrariedade com o artigo 57, parágrafo 7º da Constituição da República, conforme os dados apresentados à peça 216. E, então, tenho aqui a relação dos valores recebidos a maior por conta dessas sessões extraordinárias em relação a cada um dos vereadores. Senhor Lúcio Povaluc, R$ 1.188,12. Erceli Pedro Frisoni, R$ 1.037,42. Joel Cruz Mendonça, R$ 1.102,92. José Ivo Sen, R$ 790,74. José Cidne dos Santos, R$ 1.334,44. Maria Ilma Ferreira, R$ 1.515,72, e o senhor Lucas Milowski, que é o presidente da Câmara, R$ 7.610,20. A unidade técnica também propõe a aplicação da multa prevista no artigo 89, inciso 6º, parágrafo 2º e parágrafo 2º da Lei Complementar Estadual 113/2005. Multa proporcional ao dano entre 10% e 30%. Senhor presidente, eu, então, deixo de acatar essa proposta de multas e apenas voto no sentido de que as presentes contas sejam julgadas irregulares, as contas de responsabilidade do senhor Lucas Milowski, presidente da Câmara de Braganey em 2008, e a condenação à devolução individualmente do senhor Lucas Milowski do valor que lhe foi repassado, e ainda a condenação solidária do ordenador de despesa, presidente da Câmara, com cada um dos vereadores, pelos valores pagos a cada um deles. Portanto, senhor presidente, é assim que voto. Está em discussão? Aprovado. Processo seguinte é o 581655-14, aposentadoria da senhora Maria de Fátima Pereira, educadora do município de Curitiba. A Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal, peça 28, o Ministério Público de Contas, manifesta pelo encerramento do processo em razão de perda superveniente do objeto, uma vez que o ato de concessão da aposentadoria foi anulado posteriormente por outro ato. Eu acompanho as manifestações pela perda de objeto. O voto é pelo encerramento do processo e arquivamento dos autos. Está em discussão? Aprovado. Senhor presidente, os demais processos encontram-se em vista e, cumprida, então, a pauta, eu agradeço.
Agradeço a Vossa Excelência, não só pelo relato da pauta, mas pela aula que nos deu hoje, não é? Conhecedor profundo do universo, e descobrimos que a NASA está perdendo um grande quadro. E, assim, a palavra está livre. A próxima sessão será no dia 12 de setembro, terça-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.